Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O Tramway de Lyon é um dos principais sistemas de transporte público da cidade, oferecendo uma solução moderna, eficiente e sustentável para o deslocamento de milhares de passageiros diariamente. Integrado ao metrô e ônibus, o VLT combina alta capacidade com menor impacto ambiental. Sua operação atende tanto áreas urbanas quanto subúrbios, proporcionando conectividade acessível e fomentando o uso do transporte coletivo como alternativa ao tráfego urbano e à emissão de poluentes. História da construção. O sistema de tramway de Lyon tem uma história que remonta ao final do século XIX. A primeira linha foi inaugurada em 1879, utilizando tração animal, marcando o início de uma era de transporte moderno na cidade. Em pouco tempo, a demanda crescente impulsionou a transição para a eletrificação. Entre 1893 e 1899, as linhas passaram a operar com energia elétrica, tornando-se mais rápidas e eficientes. Até 1914, o sistema havia se expandido consideravelmente, cobrindo boa parte da cidade e regiões próximas, com uma rede que totalizava mais de 400 quilômetros, tornando-o um dos maiores sistemas de tramways da Europa. Porém, o avanço de novas tecnologias e o aumento da popularidade dos automóveis e ônibus levaram ao declínio do sistema de tramways a partir da década de 1930. O transporte sobre trilhos foi gradativamente substituído por trólebus e ônibus, considerados mais modernos e adaptáveis às ruas congestionadas. Em 1957, o último tramway de Lyon foi desativado, encerrando uma era de quase 80 anos de operação. Apesar disso, a ideia de um transporte sustentável sobre trilhos ressurgiu no final do século XX. Com o aumento da poluição e do trânsito urbano, surgiu a necessidade de repensar o transporte público. Assim, em 2001, Lyon inaugurou o novo sistema de tramways com as linhas T1 e T2, projetadas para integrar-se ao metrô e aos ônibus. Desde então, a rede foi continuamente ampliada, trazendo de volta a eficiência e a sustentabilidade do transporte sobre trilhos ao cotidiano dos moradores de Lyon. Extensão e linhas. O atual sistema de tramways de Lyon é uma das redes de transporte mais importantes e abrangentes da cidade. Composto por 8 linhas, numeradas de T1 a T7, além da linha expressa Rhône Express, que conecta o centro ao aeroporto Lyon-Saint-Exupéry, o sistema cobre uma ampla área urbana e suburbana, garantindo acessibilidade para milhares de passageiros diariamente. A extensão total da rede é de aproximadamente 73,1 quilômetros, somando-se às linhas urbanas. A linha T1, uma das mais movimentadas, conecta de Bourg a IUT-Feycine, atravessando o centro da cidade e importantes áreas comerciais e universitárias. Já a T2 liga Perrache a Saint-Priest, atendendo uma das zonas industriais e residenciais mais densas da região metropolitana. A linha T3 se destaca por compartilhar parte de sua rota com a linha Rhône Express, ligando a estação Part-Dieu ao aeroporto em um trajeto eficiente e rápido. As linhas T4 a T7 atendem tanto áreas centrais quanto regiões suburbanas, ampliando o alcance do sistema. A linha T4 é especialmente notável por sua conexão estratégica entre Feyzin e Ladua. A T5, por sua vez, serve o eixo urbano entre Grange Blanche e Eurexpo, uma das maiores áreas de eventos da cidade. As linhas mais recentes, T6 e T7, foram inauguradas para atender a demanda crescente por mobilidade sustentável, conectando novos bairros e áreas residenciais. Cada linha foi estrategicamente projetada para integrar-se ao restante do sistema de transporte de Lyon, incluindo o metrô, ônibus e trens regionais. A rede de tramways não apenas facilita deslocamentos urbanos, mas também conecta a cidade às áreas metropolitanas,
demonstrando seu papel essencial na mobilidade sustentável e na redução de congestionamentos e emissões de carbono. Infraestrutura e trens. O sistema de tramways de Lyon é um exemplo de transporte público moderno e sustentável, com uma infraestrutura projetada para atender a alta demanda e oferecer conforto aos passageiros. A rede utiliza bitola padrão de 1435 mm, uma medida amplamente adotada em sistemas ferroviários pelo mundo, garantindo compatibilidade com equipamentos modernos. A alimentação elétrica é feita por catenárias de 750 volts, uma tecnologia eficiente e segura, permitindo a operação contínua dos trens em diversas condições. A frota de Lyon é composta principalmente por modelos Alstom Citadis, conhecidos por sua confiabilidade e design adaptável. Existem dois tipos principais em operação: o Citadis 302, com 5 carros, e o Citadis 402, com 7 carros. Os trens possuem piso baixo, facilitando o embarque de passageiros com mobilidade reduzida, idosos e pais com carrinhos de bebê. Cada composição pode transportar centenas de pessoas, contribuindo significativamente para a redução do número de veículos particulares nas ruas. Os trens foram projetados para atender às necessidades do tráfego urbano e suburbano. Eles possuem velocidades máximas de 70 km por hora nas linhas urbanas e até 100 km por hora na linha Rhône Express, que conecta o centro da cidade ao aeroporto. Além disso, a frota é equipada com sistemas de ar-condicionado, câmeras de segurança e informações em tempo real, proporcionando uma experiência de viagem segura e confortável. A manutenção dos trens e da infraestrutura é realizada em centros dedicados, garantindo alta confiabilidade operacional. Os trilhos são instalados em corredores exclusivos ou compartilhados com tráfego restrito, o que minimiza interrupções no serviço. Essa configuração não apenas melhora a eficiência do sistema, mas também reduz o impacto ambiental e promove o transporte sustentável como uma solução para os desafios urbanos contemporâneos. Operação e demanda. O sistema de tramways de Lyon desempenha um papel crucial na mobilidade urbana da cidade, atendendo a milhões de passageiros anualmente. Em 2019, as linhas regulares, excluindo a Rhône Express, transportaram cerca de 96 milhões de passageiros, demonstrando sua importância como alternativa sustentável e eficiente ao transporte individual. O sistema é operado pela TCL, Transports en Commun Lyonnais, que também administra o metrô, ônibus e funicular da cidade, garantindo uma integração completa entre os diferentes modos de transporte. Os horários de operação são amplos, cobrindo desde o início da manhã até a meia-noite, com frequências ajustadas conforme a demanda em horários de pico e períodos de menor movimento. Essa flexibilidade permite atender tanto trabalhadores e estudantes quanto turistas que exploram a cidade. As linhas são planejadas para oferecer conexões fáceis com o metrô, ônibus e trens regionais, otimizando a mobilidade e reduzindo o tempo de deslocamento. A demanda pelo tramway é impulsionada por sua capacidade de atender áreas densamente povoadas e bairros periféricos em crescimento. As estações foram estrategicamente posicionadas para facilitar o acesso a locais de trabalho, instituições de ensino, centros comerciais e áreas de lazer, fazendo do tramway uma escolha popular para deslocamentos cotidianos e ocasionais. Além disso, o sistema Rhône Express, que conecta a estação Part-Dieu ao aeroporto Lyon-Saint-Exupéry, é um diferencial significativo. Sua operação eficiente, com viagens rápidas e pontuais, o torna uma opção atrativa para quem busca um transporte confiável para o aeroporto. O tramway de Lyon não apenas atende a uma demanda crescente por mobilidade sustentável, mas também contribui para a redução de emissões de carbono e congestionamentos, reforçando seu papel essencial na transformação do transporte público em uma cidade moderna e ecologicamente responsável.
Preços e bilhetes. O sistema de tramways de Lyon oferece uma variedade de opções de bilhetes, garantindo flexibilidade para atender às diferentes necessidades de seus usuários. O bilhete padrão, chamado Ticket Liberté, custa 2 euros e é válido por 1 hora, permitindo viagens ilimitadas dentro desse período, incluindo conexões entre ônibus, metrô e tramways. Essa modalidade é ideal para deslocamentos curtos e eficientes, com a conveniência de permitir retornos dentro do tempo limite. Para quem utiliza o transporte com maior frequência, há pacotes econômicos, como o conjunto de 10 bilhetes por 19 euros e 50 cêntimos, e passes de duração estendida, incluindo bilhetes de 24 horas, 48 horas ou 72 horas. Essas passes são especialmente úteis para turistas ou visitantes que desejam explorar a cidade sem se preocupar com a compra frequente de bilhetes individuais. Além disso, crianças menores de 4 anos viajam gratuitamente e há descontos disponíveis para estudantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O pagamento pode ser realizado de maneira prática e moderna, com bilhetes disponíveis em máquinas automáticas nas estações, pontos de venda autorizados ou via aplicativos de celular. Os bilhetes também podem ser adquiridos com cartões de crédito, débito ou pagamentos contactless, facilitando o acesso ao sistema para locais e visitantes. Outro destaque é o cartão TCL Liberté, que oferece um serviço de assinatura mensal ou anual, permitindo viagens ilimitadas em toda a rede de transporte público de Lyon. Essa opção é ideal para residentes que utilizam o transporte regularmente e buscam uma alternativa econômica e prática. Com essas opções, o Tramway de Lyon promove a acessibilidade financeira e a praticidade, incentivando o uso do transporte público em vez do transporte particular, contribuindo para a redução de congestionamentos e emissões de poluentes na cidade. Expansões e futuro. O sistema de tramways de Lyon está em constante evolução para atender à crescente demanda por transporte público eficiente e sustentável. Desde a reintrodução das linhas em 2001, o sistema passou por expansões significativas, tanto em extensão quanto em número de linhas, transformando-se em um dos principais pilares da mobilidade urbana da cidade. Atualmente, há planos e projetos em andamento que visam ampliar ainda mais a cobertura da rede e melhorar sua integração com outros modos de transporte. Entre os projetos recentes, destaca-se a expansão da linha T6, que foi inaugurada para conectar áreas anteriormente pouco atendidas pelo transporte público. A continuidade desta linha prevê alcançar novas regiões suburbanas, promovendo inclusão e acessibilidade para comunidades que antes dependiam de transporte particular. Além disso, a extensão da linha T3 e a possível criação de uma nova linha para servir bairros emergentes reforçam o compromisso da cidade com um transporte sustentável e inclusivo. Outro aspecto fundamental das expansões é a modernização da frota e da infraestrutura. A adoção de tecnologias mais eficientes, como sistemas de energia regenerativa e trens com maior capacidade, está alinhada aos objetivos de Lyon de se tornar uma referência em transporte ecológico. Além disso, a instalação de trilhos adicionais e a criação de estações intermodais ampliam a integração entre o tramway, o metrô, ônibus e bicicletas compartilhadas, promovendo deslocamentos mais fáceis e rápidos. O futuro do Tramway de Lyon também está vinculado às políticas de sustentabilidade da cidade. A administração local busca reduzir ainda mais as emissões de carbono, incentivando o uso do transporte público em detrimento do carro particular. Investimentos em tecnologia, como monitoramento em tempo real e sistemas de pagamento mais avançados, também estão sendo planejados para melhorar a experiência dos passageiros. Com essas iniciativas, Lyon se posiciona como uma cidade modelo na promoção de um transporte público eficiente, sustentável e inclusivo, preparando-se para atender às necessidades de uma população urbana em constante crescimento.